tenho descafeinado. Temos um de aipim. Bom dia e bem-vindos de volta a mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá sendo a minha rotina de alimentação. Exatamente hoje eu estou fechando 27 semanas e a bebê tá crescendo muito, ela não para de se mexer. Eu vou ver se eu consigo mostrar minha barrigona pra vocês aqui. Ela não para de se mexer, às vezes eu sinto alguns membros, eu não sei exatamente o que é cabeça, o que é pé, mas a última vez que eu fiz ultrassom, ela tava deitadinha pro lado esquerdo, com os pés pra cá. E, então eu imagino que ela ainda esteja assim, e é muito louco, às vezes fica tipo um negócio, minha barriga fica toda torta, ela tá crescendo muito, até os pijamas estão ficando um pouco desconfortáveis, e aí eu comprei esse aqui, lindo, da Agora Sou Mãe. Ele é todo rendado nessa parte do punho, nessa parte aqui da frente, ele vem também. Ele é todo de botão pra facilitar na amamentação depois. E a calça, ela tem um cos alto, uma faixa assim, que abraça a barriga e é um tecido geladinho. Muito, muito, muito confortável. Lembrando vocês que Agora Sou Mãe é uma marca para gestantes, lactantes, puérperas, que facilita em todo esse processo, ou seja, traz conforto. Você consegue, são roupas que você consegue amamentar em público com facilidade, tem calcinha, sutiã, rosquinha, e nós temos um super cupom de desconto, o link vai estar aqui embaixo, e o meu cupom é BASENS10, então aproveitem, quem aí tá em algum desses períodos, as roupas são lindas, tem um ótimo custo-benefício, um tecido muito bom e um caimento ótimo também. Bom, então deu de falatório, eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tô comendo de uma forma bem realista durante esse período, não pensando pra vocês se compararem, quererem fazer igual, até porque eu como diferente todos os dias. Às vezes eu como mais, às vezes eu como menos. Sempre tento comer de forma saudável, incluindo todos os macronutrientes, tentando ingerir os principais micronutrientes também para essa fase da gestação. Cada corpo é um corpo, cada história é uma história, cada ser humano é um ser humano. Tem gente que tem mais vontade de doce, mais vontade de salgado, enfim. Então é realmente para vocês terem uma noção do que eu tô comendo, se inspirarem em algumas preparações. Eu vou passar algumas receitas aqui para vocês também. Enfim, dar essa claridade um pouco do que a gente pode comer durante a gestação, é só um exemplo, porque eu, como nutricionista, preciso falar que a individualização ela é muito importante e ela é necessária especialmente durante a gestação. Não li a bagunça que está aqui no closet. Vamos lá, hoje eu vou malhar mais tarde, por isso que eu tô fazendo esse vlog hoje. Normalmente eu começo a treinar às 7 da manhã, então eu acordo sempre às 6. Tipo, tomo um Mamauê, que é uma bebida de cevada, que inclusive tem cupom de desconto aqui, eu gosto muito. Ela não tem cafeína, uma bebida feita também para as mamães, é um pozinho que você mexe ali. Outro dia eu mostro aqui para vocês. E uma tâmara, e vou treinar. Volto e tomo café da manhã. Hoje eu vou treinar mais tarde, eu vou treinar às 11 da manhã, porque eu vou fazer infusão de ferro na veia. Então, eu vou tomar o café da manhã antes, aí eu levo um lanchinho pro pré-treino, das 11, vou ver, depende do meu café da manhã, aí depois que eu almoço, tá? Mas é isso, mais ou menos, a minha rotina muda conforme os dias, segunda, quarta e sexta, normalmente eu treino bem cedo, então é o ritmo assim, como é um pré-treino rápido antes de treinar e depois eu tomo café da manhã. E na terça e na quinta eu tenho um tempinho a mais antes do treino, então eu consigo acordar e fazer um café da manhã com um pouco mais de calma, que tem me ajudado bastante nessa gestação não ser tão corrido pela manhã, porque não é sempre que eu tô conseguindo dormir bem. Então é isso, galera. Bora lá ver o que eu vou fazer de café da manhã. Troquei de roupa, já estou pronta pra ir tomar meu ferro e treinar. E agora eu vou tomar a primeira coisa, a minha suplementação, junto com os meus eletrólitos aqui. E vamos lá, enquanto eu separo aqui a minha suplementação, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre suplementação. Suplementação é coisa séria, a gente precisa ter um bom profissional nos orientando. Eu sou nutricionista, então eu tenho pleno conhecimento disso, que eu estudei muito depois que eu saí da faculdade para conseguir suplementar os meus pacientes, para entender. Suplementação não é uma coisa leviana que você faz uma faculdade, seja de que for que você tem um diploma e você consegue suplementar uma pessoa. É complexo. Tem interações que acontecem, tem competições por sítios de absorção, tem hipervitaminose, tem toxicidade. Então,
precisa ser uma coisa levada a sério, principalmente na gestação. Porém, não é assim que, tá suplementando, então vai nascer os super bebês, vai ter um problema. Não, tá? Como eu falei, é individualizado novamente, sempre acompanhado com exames laboratoriais, evidência científica, mas também clínica, tá? Porque muita coisa não tem evidência científica e a gente vai ter que ir pela clínica no que o paciente apresenta. O que eu tô tomando aqui? Eu tô tomando lisina, tá? Lisina é um aminoácido, principalmente porque eu tive muita herpes no começo da gestação, uma a cada mês. E a lisina é o que tá segurando de aparecer a minha herpes labial. Então, eu tô tomando a lisina, tá? Durante toda a gestação. Magnésio, porque principalmente no começo da gestação, e aqui eu tô tomando o magnésio bisglicinato junto com o magnésio, são 3 tipos de magnésio, junto com o magnésio, com o dimalato e o taurato de magnésio e sais de magnésio, tá? Eu tive muitas contraturas musculares no começo da gravidez e recentemente eu tive cãibra à noite, umas 3 noites eu tive cãibra. Então, tô colocando esse magnésio até porque o nosso solo não tem mais a quantidade de magnésio ideal, tá? Então, existe falta nos alimentos. Ômega 3, super importante para gestação. Também não temos a quantidade necessária nos nossos peixes. E essa semana, assim que terminar esse aqui, eu já vou começar com o DHA, que é ainda mais importante que a gente tenha uma quantidade de DHA maior do que de EPA durante a gestação, principalmente para desenvolvimento cerebral do bebê. Tô tomando a B12 também, porque como eu não como carne, apesar de eu comer peixes e ovos, a B12 é uma coisa que de vez em quando eu tenho que estar suplementando. E também tenho esse potão aqui, que eu só vou tomar durante a refeição, que é com vitaminas do complexo B. Temos zinco, selênio, cobre, temos o querido ácido fólico na forma de metilfolato também. Tem um pouco de cálcio, tá? De acordo com os meus exames laboratoriais, apesar de o cálcio já ser preconizado, segundo o Ministério da Saúde, para gestantes. Temos fosfatidilcolina, um iodeto de potássio, molibdeno, temos o ferro aqui, viu? Estou suplementando o ferro, mesmo assim precisei tomar um pouquinho mais na veia. Mix de tocoferóis, enfim, esse aqui eu tomo junto com a refeição do café da manhã, almoço e jantar. É bastante coisa, mas é o que tá me dando, que tá me deixando bem, tá me deixando disposta sem sintomas chatinhos. À noite eu ainda tomo probióticos, tá? Mas enfim, depois eu vou explicando pra vocês. Tudo é bem individualizado, as doses, as minhas quantidades, porque é importante, tá? Também tomo creatina, mas tomo depois. E agora, antes do meu café da manhã, eu preciso dar café da manhã para as minhas cachorras. Esse aqui é o da Foxy. Muito bem. E agora vamos para os bebês. Mia. O Kai foi surfar e normalmente a gente tem a rotina de treinos bem parecidas. Ele treina jiu-jitsu de manhã cedinho e aí depois a gente toma café da manhã juntos. Ou, enfim, não toma café da manhã juntos porque já tem os seus compromissos. Hoje ele foi surfar, então eu não vou fazer café da manhã pra ele porque eu não sei que horas ele volta e eu tenho que me agilizar. Eu não acordei com muita fome, mas tem um pão muito gostoso aqui da Garfit que eu adoro, que é esse pão aqui, low carb. Ele é super, super leve e eu acho que eu vou fazer com um ovinho, que aí vai me sustentar também. Mas eu não tô com muita fome hoje. Eu fui falar que eu não ia almoçar, que a gente não ia tomar café da manhã junto, que você chegou. Chegou! Vem aqui no ritual do profusão. Vem aqui no ritual. No ritual. Como é que tava o surf? Uma delícia. Sério? Aham. E a água? Frio. Você quer... Eu ia fazer café da manhã, você quer? Quero. Pão com ovinho? Pão com ovo. Fechou. Mia, e você?
café descafeinado que eu compro já em grão. A marca é Café do Mercado. Procurem, tem na internet também, tá? Eu encontrei no supermercado aqui da minha cidade. Muito mais importante do que ser descafeinado na gestação é que seja um grão de boa qualidade. Eu tenho até as cápsulas de descafeinado que quando eu tô na correria e quero muito um gostinho de café, eu uso. Mas como tem toda a questão do alumínio e tal, eu tento evitar. E quando eu tenho um tempinho a mais, como hoje, eu gosto de moer esse grão que eu tenho descafeinado aqui e fazer um cafezinho fresco. Ele tem um sabor muito melhor e, claro, a qualidade do que a gente tá colocando pra dentro melhor também, né? Então, fiz esse cafezinho. Café do Mercado, procurem. É o grão, aí eu moo e faço ele aqui fresquinho na French Press. Fica uma delícia. Normalmente eu gosto de comer com abacate, mas não tinha. Então, eu coloquei um queijinho cottage e ovo. Aí aqui, minha suplementação e o cafezinho. Ok, gente, hoje é dia de cozinhar em casa. Eu tento cozinhar uma a duas vezes na semana. No resto, a gente almoça em buffet. Então, eu sempre gosto de fazer um almoço que ele vai durar para mais dias. E hoje é segunda, então normalmente na segunda eu faço almoços para durar de segunda a terça. Aí amanhã a gente come de novo. Aí na quarta a gente tem a diarista que vem o dia todo, então a gente tenta ficar o menos possível em casa e não comer em casa. Pra dar menos louça, trabalho, enfim. E aí a gente come no buffet. Quinta eu faço, se dá, eu faço um reaproveitamento das coisas que sobraram, né, da segunda e da terça. E sexta ela vem de novo e a gente come de novo fora. Mas assim, não a gente acaba comendo bastante fora, mas pelo menos uma vez na semana eu tento cozinhar. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu me organizei pra fazer. Eu cheguei da academia, já tomei meu banho e eu deixei esse salmão, essa peça de salmão, marinando com uma misturinha que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Que vai ficar bem crocante depois que for pro forno, pelo menos eu espero. Porque essa é uma peça bem grande de salmão, que eu fiz pra mim e pro Caio. Que é uma crosta de panko com ervinhas, delicioso. Vou fazer isso e vou fazer uma salada, quinoa, e a minha sogra fez feijão na semana passada e eu tenho feijão congelado, então eu vou descongelar o feijão. Então a gente vai ter salmão, quinoa, uma salada, que eu provavelmente vou fazer um molhinho, e o feijãozinho da minha sogra. Vamos lá. Então eu pré-aqueci o forno aqui a 200. Deixa eu ver como é que tá. Ai, gente, tinha uma forma aqui no forno. Peraí. Aqui. Ui. E vou mandar esse salmão por uns 20, 25 minutos, que é o tempo de eu preparar as outras coisas. Bora lá. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o temperinho do meu salmão de hoje. Então aqui é panko, farinha de panko pra dar uma crocância. Aqui pode ser salsinha, cebolinha, eu coloquei rúcula porque era o que eu tinha, picadinha. Manteiga, que tem mais ou menos 4 colheres de sopa, pode ser azeite, eu acho que eu até prefiro azeite, mas hoje eu fiz com manteiga. 2 alhos picadinho, gengibre picadinho, ralado, pitada de sal, bem pouquinho, porque eu vou usar o lemon pepper também. Lemon pepper a olho, mostarda Dijon, 2 colheres de sopa. E talvez eu coloque um limãozinho ainda, vou ver, vou experimentar. Gente, essas quantidades eu tô fazendo no olho, depois eu vou ter que confirmar se é isso mesmo com o meu... Se vai dar bem certinho pro tamanho do salmão que eu peguei, tá? Mas é sempre pro tamanho do salmão que vocês forem fazer, né? Se for filé, se for uma posta inteira, enfim. À medida que a manteiga vai derretendo, ele vai se grudando melhor também. Por isso que às vezes é melhor o azeite de oliva. Mas tá indo. Vou espremer um limãozinho aqui também, que acho que vai dar um gosto ainda melhor, apesar de o gengibre já quebrar bem o salgadinho. Adoro esse limão galego. Nossa, eu acho que ele tem um sabor completamente diferente, ele tem muito suco.
Eu vou espremer um inteiro. Para o molho da salada que eu vou fazer, eu vou precisar de 2 ovos cozidos. Então eu vou cozinhar os ovos enquanto eu misturo os outros ingredientes da salada aqui. Tô com essa blusa super justinha e hoje minha barriga tá... Gente, a barriga é muito louco, porque depende muito do dia. Depende do dia, ela tá, tipo, explodindo. Depende do dia, ela tá super pequena, tipo, eu fico, meu Deus, ela reduziu de tamanho. E hoje ela tá, tipo, explodindo e essa blusa justa ainda, tipo, dá uma realçada nela. Gente, essa é uma receita, basicamente, que ela é uma releitura da salada Caesar, mas óbvio que eu sempre vou alternando, né, conforme os ingredientes que eu tenho em casa. Então, essa receita, ela vai anchova. Eu não tenho anchova, não tenho costume de comprar anchova na minha casa. Então, nós vamos utilizar o tahine. Então, vai ser meio que no olho. São os 2 ovos cozidos que depois eu vou colocar aqui. E a gente vai bater tudo. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Na receita original diz que a anchova, ela é, tipo assim, essencial pra ficar gostoso. Porém, eu faço sem, sempre, e eu acho que fica gostoso igual. E eu gosto de fazer essa, que é uma releitura saudável do molho Caesar, porque o Caio ama molho Caesar. E aí, ele come mais fácil a salada também. Caio é meu marido, gente, ainda não tenho filhos. Sim, o Caio tem... Ele come folhas, mas ele tem um paladar mais chatinho, então se a gente pode ajudar o paladar dele, a gente ajuda. Tô colocando aqui mostarda. Ai, eu tenho esse negócio da Le Creuset que é pra, tipo, apoiar garfo, colher. Mas eu sempre tenho uma dó, porque depois eu tenho que lavar aquilo ali. Mas é mais fácil. Aí agora eu vou colocar uma colher de sopa de tahine. Inventei, já vai dar um gosto diferente no negócio, né? Mas, enfim. E aí eu vou espremer um limãozinho galego. Fica mais gostoso com siciliano, mas não tenho siciliano. E o galego eu acho ele delicioso, então tá fazendo a vez também, tá tudo certo. Os ovos estão cozinhando. Vamos cortar o limãozinho. Uma coisa que me ajuda bastante na cozinha é que eu sempre tenho as frutas e verduras já higienizadas na geladeira. Então, isso facilita tanto pra gente... Ai, tô com fome, o que eu vou comer? Ah, se tem uma fruta, você ainda tem que descascar, lavar, higienizar. Especialmente agora na gestação, que a gente tem que ser chato com a higiene, né? Deixar na solução por 15 minutos e tal. Acaba facilitando o consumo e também... na hora da gente cozinhar. Rapidinho, já tá ali, lavadinho, bonitinho. Gente, espero que fique bom esse molho, porque eu nunca fiz com tahine. Mas acho que vai dar boa. Enquanto os ovos estão cozinhando e eu ainda não posso misturar tudo aqui, eu vou organizar o feijão e a quinoa. Feijãozinho da sogra que eu deixei descongelando. Ainda não descongelou 100%, por isso eu vou colocá-lo já aqui pra ele descongelar mais rápido. Ah, não, descongelou quase 100%, nossa, que beleza, ótimo. Só tem uma parte que tá congeladinha. E aí eu preciso temperar ele, porque ele não tá temperado. Vou temperando. Vamos colocar um pouquinho de sal. Eu tenho essa misturinha, gente, eu adoro essa marca. Ela é cara, mas eu gosto bastante, tem uma qualidade muito boa. BR Spices. Esse aqui é um caldo de legumes, mas na verdade é tipo assim, cebola, alho, cenoura, alho poró, tomate, alecrim, coentro, louro, tomilho e salsa desidratado. Então dá pra colocar em várias preparações. Eu acho que dá um gosto bem especial no feijão. O Caio também gosta. Vou pôr um pouco mais de água. Até pra render mais, né? Os outros dias. E vou ligar este fogo pra já ir descongelando. O restinho que tá congelado, mas é bem pouco. Só tem uma bolota aqui.
ainda congelada. A quinoa eu tô pensando em fazer ela com cranberry, que eu gosto desse agridoce. E o Caio gosta de cranberry, então vamos torcer pra que ele goste também da quinoa com cranberry. Preciso fechar isso aqui. Vê se dá pra fechar com esse. Dá. Bora fazer a quinoa agora. Ah, quero mostrar. Eu gosto muito de fazer essa quinoa. Super prática. A gente tem uma panela aqui, que é uma panela de pressão elétrica. E que faz a quinoa rápido. Mas, como o meu tempo sempre é muito contadinho, eu amo comprar essa da Vapsa. Ela é orgânica, vem a vácuo, já tá pronta, entendeu? Os ingredientes é só a quinoa. No caso, essa é quinoa branca, quinoa preta e quinoa vermelha orgânica. Não tem nem sal. É muito fácil, porque ela já tá prontinha pra ser consumida. Você pode colocar numa salada, você pode fazer como eu vou fazer agora, né? Tipo, quentinha. Você pode fazer numa receita, ela tá pronta, entendeu? Não precisa deixar de molho, porque quinoa, pra quem não sabe, a gente precisa deixar de molho, assim como outros grãos, como por exemplo o feijão, o grão de bico, né? E a Vapsa, gente, ela tem feijão, tem grão de bico, tem várias coisas. Sou fã da marca, preciso me dar um patrocínio aqui, porque olha o que eu indico da Vapsa pra galera. Eu acho muito prático e tem uma qualidade muito boa, sabe? Principalmente pra grãos, que é chatinho de a gente ficar no dia a dia fazendo, porque tem que deixar de molho, escolher, demora, né? Tá, vamos deixar uma panela agora para fazer a quinoa. Um ovo cozido. Outro ovo cozido. E agora vamos bater toda essa mistura para virar o nosso molho da salada. Ficou bem a textura do molho. Só vou bater mais um pouquinho. E vai dar boa. Arroz crocante que eu fiz outro dia. É o arroz basmati cozido e depois feito no forno. Coloquei óleo de gergelim, páprica picante e dá um crocantezinho. Acho que eu vou colocar algumas amêndoas aqui nessa salada também. Como prometido, nós temos aqui uma quinoa. Eu não achei o cranberry, coloquei um gooseberry, que eu acho que vai dar uma boa quebrada. Temos um feijãozinho e este salmão maravilhoso, gente, ele ficou lindão, cheirosíssimo. E a nossa saladinha. Agora eu vou empratar aqui e vamos comer o almocinho de hoje. Gente, eu vou ser super sincera com vocês. Eu comi muito no almoço e não me deu fome à tarde, porém, chegou uma caixa aqui pra mim da Garfitti com várias delícias. Aí, eu tô muito cansada hoje, tipo assim, queria um café. Mas estou evitando o café na gestação. Fiz um descafeinado pra mim e eu comi com 3 docinhos que a Garfitti me mandou. 3 Rafaelos. Vou mostrar pra vocês que sobrou 2. Eu esqueci de filmar eu comendo porque eu tava gravando uns stories mostrando e tal, e aí depois eu fiquei estudando umas coisinhas e comendo eles e não filmei, mas sobrou aqui que eu deixei pro Caio. Eu comi 3 unidades desses Rafaelos saudáveis. A base deles é de aipim, aí tem um chocolate branco sem leite, feito com leite de coco, e tem uma amêndoa no meio. Gente, você corta, ele é super cremoso. E aí eu comi 3 desses daqui com um cafezinho descafeinado aqui também. Já acabou. O café descafeinado foi totalmente pra enganar o meu cérebro, né? Porque eu não sei, eu acho que eu treinei pesado hoje. Treinei pesado hoje e eu voltei numa correria com as cachorras. A cachorra da minha mãe tá aqui em casa, então tá meio caótico porque ela tá doentinha. Então estamos com 3 cachorros e daí ela não faz xixi e cocô no lugar certo. E aí tem que limpar. E aí depois já fui trabalhar, fui tomar banho. Aí depois ainda inventei de fazer o almoço gravando pra vocês, que é tudo meio difícil, né? Quando a gente vai gravar. Quando a gente não grava é mais rápido, porque não precisa parar pra explicar, mostrar, etc. E me deu um cansaço, e agora eu tô tendo que fazer muito trabalho de computador. Me deu, assim, sabe, uma queda de energia. Aí eu fiz um café descafeinado, acho, pra enganar o meu cérebro. Aí comi aquele docinho e agora eu vou voltar a trabalhar. Gente, eu vou ser super realista com vocês agora. Eu tô
exausta, muito cansada. E eu quero comer uma coisa rápida, prática e de fato que não me dê trabalho. Eu pensei em fazer, mas já desisti, mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer forma. Eu pensei em fazer essa massinha de konjac, que é basicamente água, só vai água, fibra solúvel de glucomannan biológica e fibra de aveia. Ela tem poucas calorias, é só pensar num molhinho e deu. Só que vai ficar me faltando proteína. Então eu vou fazer uma crepioca bem rápida, que me sustenta e que tem mais proteína. Acho que vou fazer uma pro Caio também, que ele tá no banho. Vai ser isso. Real, oficial, tipo assim. Normalmente eu faço... Normalmente não. Às vezes eu faço coisas mais elaboradas, mais, né? Tipo, com todos os macronutrientes. Vai ter todos os macronutrientes, mas com mais cores, com mais... Ai, bonitinho. Mas, gente, essa é a vida real de uma gestante cansada. Tentando dar o seu melhor no dia de hoje, então é o que temos. Eu vou usar um ovo e uma clara, porque quando são 2 ovos eu acho que é muito pesado para minha digestão, mas às vezes eu uso 2 ovos, sem problemas, principalmente quando é ovo mexido. No ovo mexido eu uso de, às vezes 2, 3, mas para crepioca eu prefiro um ovo e uma clara, e pro Caio eu faço um pouquinho mais. Tapioquinha, um pouquinho de sal, pimenta. Acho que eu vou colocar nessa massa ainda um pouquinho de queijinho. Um queijinho cottage, que é uma forma de eu estar consumindo mais proteína. Eu tô numa fase da gestação que é bem importante que eu consuma proteína para o crescimento do baby, da nossa Vita. Então, o que eu puder agregar, estamos agregando. E eu vou rechear com um pouquinho de cenourinha ralada e um queijinho branco. E eu amo tahine também, sem falar que ele é rico em cálcio. Então vamos rechear com um pouquinho de tahine também. Ok, nós temos carboidrato da tapioca, proteína dos ovos, do queijinho branco, fibras da cenoura ralada, gordurinha, cálcio do tahine, também do queijinho branco um pouco, até que não ficou tão ruim assim.
Vamos terminar esse vlog? Vamos terminar esse vlog conversando? Minha linda. Gente, ela não é perfeita? Minha primogênita. Mana mais velha dessa casa. Eu sou apaixonada por ela. Mas ela não fica muito tempo no colo. Ela gosta da independência dela. Agora chegou a outra, que é ciumenta. Pediu o colo, né? Você vai ficar no meu colinho? Você vai ficar no meu colinho? Fala. Gente, terminando este dia cansativo, mas terminei de uma forma, né, gostosa. Sempre gosto de fazer uma higiene do sono. Então, vocês viram que depois do jantar eu fui, me arrumei pra dormir, aí depois fiz um chazinho e uma ceia, que eu já tava com fome, eu janto cedo. Eu misturei um pouquinho de proteína de colágeno com o tahine de cacau. Eu amo aquele tahine de cacau. O tahine é rico em cálcio, então eu tento consumir no meu dia a dia, algumas vezes na semana, por conta do cálcio. E tem várias outras vitaminas, minerais. Tahine é a pasta de gergelim, aquele é com cacau, e ele é docinho. E aí misturei com um pouquinho de manga. Já deixei as luzes mais baixas, fiz um chazinho, e hoje eu realmente precisava de um escalda-pés. Eu tento fazer escalda-pés 1 a 2 vezes na semana. Tem semanas que não rola, tem semanas que é 2 vezes, mas hoje eu tava precisando tanto para relaxar, me acalmar, ajudar a minha circulação. Eu tô lendo um livro muito bom do Diogo Beltrame, muito, muito, muito bom mesmo, tô gostando muito, que é sobre Jesus e como ele foi o mestre da consciência quântica e da psicologia da alma. Então fala sobre várias passagens de Jesus, né, várias coisas que ele falava, a vida dele e a interpretação sobre a visão da física quântica e também da psicologia. E já aproveitei, enquanto eu fazia isso, multitasking, fiz um skincare, a minha pele tava bem sequinha, então fiz uma máscara bem hidratante. Eu sempre gosto de colocar à noite também umas músicas com umas frequências, essa é a frequência de Reiki, mas antes era a frequência da abundância e tal. Às vezes a gente dorme com sons de bowls que ajudam a pegar no sono, enfim. Tudo isso ajuda muito a relaxar, principalmente porque eu tive um final de tarde bem estressante, assim, muita coisa para resolver, para fazer, alguns percalços da vida também rolaram. Foi legal dar essa desacelerada, hoje especialmente, mas eu sempre tento fazer a higiene do sono, que é o quê? Tentar não pegar muita tela, fazer um chazinho, colocar uma musicazinha calmante, uma frequência elevada, ou mantras, acender uma velinha com algum perfume. Eu tento ir pra cama. O Caio também, agora ele não tá aqui, mas ele também entra na mesma vibe, ele curte tudo isso. E a gente tenta assistir, tipo, série, filme, essas coisas só final de semana mesmo, porque atrapalha bastante o sono. Até no final de semana eu reparo, assim, sabe? Que o sono não é o mesmo quando a gente vai dormir, assim, com aquele estímulo de tela e tudo mais. E eu tento ir pro quarto só depois que, tipo, agora vou ir pro quarto, vou fazer minha higiene e vou deitar. Talvez leia mais um pouquinho e tento usar o quarto só pra dormir mesmo. Eu deixo já ligado um difusorzinho lá também de lavanda, muito gostoso. E o vídeo que vocês assistiram hoje foi um exemplo do que eu como, tá? Na gestação, porque eu tenho comido todo dia bem variado, porque pra mim esse é o segredo da boa saúde, da boa nutrição, a gente comer bastante variedade de alimentos, mas eu sempre tento priorizar proteína em todas as refeições, principalmente pro crescimento da Baby V. Tô necessitando de carboidrato também nas refeições, mais do que antes até, meu corpo tá pedindo. E as gorduras boas, eu tenho aumentado um pouquinho a quantidade do que eu comia antes da gestação, porque eu tô sentindo mais fome, mas eu tenho aumentado a quantidade também distribuída. Então, às vezes no lanche, se eu
comia só uma proteína, agora tô comendo uma proteína e uma fruta. E aí eu aumento um pouquinho no almoço, aumento um pouquinho no café da manhã e aí vai. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de acompanhar como foi hoje. Tem dias que eu janto sopa, por exemplo, essa semana teve um dia que eu jantei sopa, teve outro dia que eu jantei uma quiche de legumes com salada. Então é realmente bem variado. Não tô fazendo dieta específica de pesar nem nada, até porque eu tenho que ganhar peso. Eu e Baby V precisamos ganhar peso. Semana que vem ela vai fazer um ultrassom e ela vai, precisa ter aumentado o percentil dela pra gente ficar tranquilo. E eu tenho certeza que ela vai. E é isso, gente. Já me enrolei demais aqui falando com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento, se vocês gostam de vídeo como esses, dê um like nesse vídeo pra eu saber. Comentem se tiverem dúvidas. E se você não for inscrito no canal, se inscreve pra receber mais videozinhos. Eu acho que farei muito mais vídeos agora, daqui pra frente, nesse estilo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho por aqui. E até o próximo vídeo. Beijos!